Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. E a escolha do tema, o Livro dos Espíritos, ela se refere justamente ao mês de aniversário de mais um ano da publicação dessa obra maravilhosa que é esse livro. Nós sabemos que a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela foi publicada em 18 de abril de 1857. E nessa primeira edição, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente poder situar. Kardec criou uma metodologia nesse livro em que ele faz perguntas aos espíritos que respondem através dos médiuns aquelas perguntas. Foi a metodologia que a espiritualidade, através de Kardec, organizou para que fosse melhor compreendida essa nova filosofia doutrinária. Nessa primeira edição de 1857, existem 501 perguntas. Bom, depois de lançada essa primeira edição, Kardec continuou o trabalho dele e em 1860, 18 de março, quase 3 anos depois, Kardec publica a segunda edição, não mais com 501 perguntas, mas agora com 1019 perguntas. Por quê? Porque ao longo desse tempo, Kardec foi amadurecendo uma série de questionamentos que ele tinha e que precisavam ser registrados no livro. E ao longo desse tempo, então, ele dobra um pouco mais as perguntas. Essa segunda edição de 1860, ela vem até hoje. Ela se tornou a base das outras que foram editadas. O que significa isso? Depois dessa segunda edição, o próprio Kardec, ele foi fazendo novas edições, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a 12ª, mas ele fez pequenas alterações, algumas adições, algumas supressões, algumas correções, mas a base dela ficou justamente na segunda edição, que é o que a gente utiliza, mas já corrigida, aperfeiçoada, suprimida, tudo mais pela 10ª edição. E em 1864 não há mais nenhuma alteração dessa edição de O Livro dos Espíritos. Em 1864, Kardec ainda está encarnado, ele desencarna em 1869, ou seja, 5 anos depois. Então, em 64, a finalização da última edição e as correções que Kardec achava necessárias serem feitas. Tá? Bom, o Livro dos Espíritos é um dos 5 livros que formam justamente a base, chamada de Pentateuco, da nossa doutrina. São os 5 livros básicos que nós dizemos. O Espiritismo se resume a isso? Não. O Espiritismo não se resume a 5 obras, de maneira nenhuma. O Espiritismo é muito mais do que isso. Mas isso significa a nossa base. E o Livro dos Espíritos é essa primeira obra que foi lançada e publicada por Kardec. Bom, esse livro, como eu falei para vocês, é um livro que ele é feito de perguntas e respostas. E como é que Kardec organizou isso? De que forma ele foi pensando para que chegasse a esse modelo aqui de livro? Ele, através justamente da orientação do mundo espiritual, se utilizava de médiums, que não era, como eu estou dizendo, no plural mesmo, não era um médium só que ele se utilizou para fazer pergunta e obter resposta, ele utilizou-se de vários médiums. No mesmo local? Não. Em locais diferentes, em que ele enviava as perguntas e obtinha respostas a partir dessas perguntas de vários médiuns em localidades diferentes. Vamos lembrar que nós estamos no século XIX, ou seja, não havia
a velocidade de comunicação que nós temos nos dias atuais. Não havia internet, não havia celular, não havia Facebook, Twitter, seja o que for. Era tudo feito através de quê? De cartas. Então essas comunicações eram muito vagarosas. Então Kardec distribuía isso e os médiuns não tinham contato e eles enviavam justamente as respostas que os espíritos tinham dado para aquelas perguntas. E assim se seguiu-se toda a análise. E o que Kardec fazia com o senso crítico, científico dele? Ele analisava aquelas respostas com o senso crítico dele para observar se elas tinham alguma coisa em comum ou não. Se elas realmente tinham alguma coerência para que ele pudesse valorizar aquilo. Ele não ia simplesmente aceitando uma resposta de qualquer forma. Ele comparava as respostas, ele analisava as respostas para, com essa metodologia, ele então validar o que vinha ali para ser colocado então no Livro dos Espíritos. Por isso que também ao longo dos anos Kardec foi aperfeiçoando o livro, foi suprimindo, foi corrigindo, isso sob a orientação da espiritualidade, que guiava ele para que fizesse as correções de forma adequada. E nós vamos ver que esse livro justamente contém os princípios da nossa doutrina. Na primeira edição, existem 3 partes do Livro dos Espíritos, ele é dividido em 3 partes. Já essa segunda edição, para frente, ele é dividido em 4 partes, que na verdade é chamado livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4, que estão dentro do Livro dos Espíritos. Tá? O primeiro livro, ele trata das causas primeiras, causas primeiras ou primárias. O livro segundo, o mundo espiritual dos espíritos. O livro terceiro, as leis morais. E o livro 4, esperanças e consolações. Eu optei por nós transitarmos por todo o livro, por algumas perguntas que nós vamos trazendo à tona aqui, se o tempo nos permitir ir até o fim, e nós vamos transitar por várias perguntas para que a gente possa ter a noção da profundidade e da beleza e da grandeza desse estudo conduzido por Kardec, desde o início até o fim, ou seja, como ele conduziu as perguntas e como os espíritos responderam isso. Porque uma coisa é a gente fazer uma leitura superficial, outra coisa é a gente fazer um entendimento. Quanto mais a gente lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mais a gente se aprofunda e descobre mais coisas. O primeiro capítulo, Kardec intitulou Deus. E a primeira pergunta que ele faz é: que é Deus? Essa pergunta ele enviou a vários médiuns de vários países e depois ele obteve as respostas. Quem assistiu até o filme sobre a biografia de Kardec, tem um momento em que eles mostram isso, Kardec reunido com outras pessoas e ele comentando sobre essa pergunta que ele tinha enviado e o que tinha retornado de respostas, sem os médiuns se encontrarem, como elas eram todas coerentes no conteúdo. É lógico que a forma, ou seja, escrito, o que estava escrito, a frase, muitas vezes não eram iguais, mas o conteúdo da resposta, ele sim, tinha o mesmo sentido, que era o que Kardec queria. E Kardec faz a primeira pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E o que os espíritos respondem? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Repara, Kardec começa a análise justamente perguntando o que é Deus. A causa primeira, primária de tudo. É a inteligência suprema, foi o que nos criou. O que é a nossa inteligência pequena e ainda iniciante não tem a condição do completo entendimento.
Tanto que Kardec pergunta se nós podemos dizer que Deus é o infinito, e aí os espíritos dizem que não dá para você dizer que o Deus é o infinito. É uma definição que eles consideram como incompleta, porque nós não temos ainda a capacidade de compreensão do que é Deus. Nós conseguimos captar o que é a divindade através do que se apresenta por nós nas obras divinas, como o mundo em que nós vivemos, o corpo que nós temos, ou seja, são obras magníficas. Agora, quem criou isso? Deus, essa inteligência, a causa primeira e primária de tudo. Seguindo, nós vamos ver no capítulo 2, que Kardec intitula de Elementos Gerais do Universo. Ele faz algumas perguntas. A primeira que ele pergunta é: o conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Kardec era bastante profundo nas perguntas dele. Ele queria saber se nós podemos saber como tudo começou, onde começou tudo, afinal de contas, esse universo, o planeta, nós, como é que isso tudo começou? Nós podemos ter o direito de descobrir, de saber, porque nós nos perguntamos volta e meia, de onde viemos, o que nos criou, o que acontece com a gente. Volta e meia o ser humano se pergunta sobre isso. E a espiritualidade fala: não nos é dado. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Por que não? Será que nós temos a capacidade, pela nossa evolução deste momento, de conseguirmos compreender a profundidade do Criador? Ainda não. Se nós voltarmos até o tempo da encarnação e da vida do Mestre Jesus, o próprio Mestre, ele nos falou através de parábolas, ele nos falou através de simbolismos, ele deu exemplos do dia a dia, da vida cotidiana. O Mestre não mergulhou em nenhum momento em análises filosóficas sobre a vida, sobre a existência. Por quê? Porque ele bem sabia que nós nunca compreenderíamos ainda, naquele momento, a profundidade do sentido da vida. Ele precisava tocar os nossos corações quanto ao amor, à fraternidade, à solidariedade. Então, o mergulho profundo nesse conhecimento, os Espíritos nos dizem que ainda não é o momento. E Kardec continua: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os Espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, vão se revelando mais coisas para nós. O universo vai se abrindo. Por quê? Porque vamos amadurecendo espiritualmente, vamos ganhando mais um degrau no processo de evolução. Mas eles nos dizem que para compreender isso, nós precisamos de faculdades que ainda não possuímos, ou seja, ainda vamos precisar desenvolver determinadas faculdades e habilidades espirituais para atingirmos esta compreensão, porque não adianta queremos entender um conhecimento que nós não vamos atingir. Fazendo uma comparação bem simples, se nós pegarmos uma criança que está no processo de alfabetização aos 5, 6 anos de idade e colocarmos a ela uma matéria que é dada numa faculdade de engenharia, uma matemática, um cálculo 1, um cálculo 2, essa criança vai conseguir compreender? Não. Por quê? Porque ela não tem um amadurecimento ainda suficiente neurológico, psicológico e emocional do seu ser para atingir essa compreensão. Ela precisa ainda de amadurecer e desenvolver determinadas faculdades cerebrais para poder compreender aquela matéria. A mesma coisa somos nós. Somos iniciantes nesse processo. Apesar de ficarmos extremamente curiosos, você vê que Kardec, ele quer saber, ele pergunta para os espíritos por que não, o que está faltando para que nós
atinjamos esse grau. E os Espíritos dizem: calma, ainda não chegou o momento, isso ainda não pode ser revelado. Não é que tem algo proibido nem misterioso, é porque a gente não tem a capacidade ainda suficiente para esse entendimento. E ele faz uma nova pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Kardec continua: será que através então da ciência a gente não consegue isso? E aí os Espíritos dizem: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza. Ou seja, Kardec vai a todo momento tentando esclarecer e esmiuçar essas questões. Aí nós vamos para outro capítulo, que é o capítulo 3, da criação. Nesse capítulo, Kardec vai perguntar sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra. E algumas perguntas que ele faz: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Afinal, já existia, Deus criou, Deus veio antes, o universo veio antes, o que veio primeiro? Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo, e se existisse como Deus, de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Ou seja, o que os Espíritos nos dizem? Deus é o Criador de tudo. Lógico, esse universo foi criado por quem? Por nosso Pai Criador. Então, Ele é a causa primária, a primeira de tudo. Depois, tudo então é criado. Como Deus criou o universo? Kardec ele não ia nas coisas simples, ele aprofundava mesmo, né? Como Deus criou o universo, até a nossa compreensão para isso é bastante limitada para a gente chegar a esse tipo de compreensão. E os Espíritos tentam nos explicar de uma forma mais simples dentro da nossa compreensão. Para lhe servir de uma expressão comum, o que os Espíritos dizem? Por sua vontade. Ou seja, como Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Como é que Deus faz os mundos? Kardec pergunta. Tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Você vê que os Espíritos vão fazendo coisas bem simples, ou seja, a gente não tem a capacidade ainda desse entendimento de como há essa formação na profundidade dela, porque ainda é muito complexo para a gente entender como isso acontece. E ele pergunta ainda: os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? E eles dizem: isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Aqui, eles estão se referindo à espiritualidade, às crenças que se tem em alguns planetas, algumas estrelas, de exercer algumas influências misteriosas sobre nós. Os Espíritos querem afastar esse tipo de crença do sobrenatural nesse sentido e trazerem um funcionamento para a nossa mente relacionado mais ao entendimento e à compreensão. E Kardec pergunta sobre os seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada? Quando foi isso? E os Espíritos nos dizem: no começo tudo era caos, os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Kardec pergunta. A Terra lhes continha os germes,
Ou seja, Deus já havia colocado dentro desse planeta os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. O Pai, então, como um grande agricultor, semeia o planeta e depois dá o estímulo, como aqui foi dito, como criou o universo, por sua vontade. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Ou seja, Deus colocou as sementes, por vontade dele, estimulou, e aí as espécies começaram todo o seu processo de desenvolvimento e de multiplicação. Dentro do capítulo chamado capítulo Princípio Vital, eu destaquei aqui uma pergunta. Gente, olha só, eu estou lendo perguntas soltas de cada parte para que a gente possa ter uma noção do que o livro contém, do início ao fim, e por onde Kardec transitava na inteligência dele, na percepção e do que ele queria trazer a cada um de nós. E tem um capítulo chamado Princípio Vital, Inteligência e Instinto. E Kardec pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Não, responde os espíritos, pois as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que o corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. E aí eles explicam: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar, em algumas classes de seres orgânicos que lhes dá com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, bem como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Veja, o princípio vital é esse princípio de energia que, a partir do fluido vital, ele principia todos os seres, todas as matérias existentes aqui. Agora, isso não significa que ali possa existir uma existência. É o que dá a vida, o início, o começo. Mas, para que haja justamente ali alguma coisa que pense, que raciocine, que se movimente, que tenha uma decisão, há que se ter ali uma inteligência. Kardec, então, faz essa diferenciação através dessas perguntas com os espíritos. E eles também nos dizem: podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, formados apenas de matéria sem vitalidade, sem inteligência, são os corpos brutos. Nós poderíamos dizer os minerais. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. A gente tem as nossas plantas, que elas têm um princípio vital, elas têm uma energia, mas não têm essa inteligência como nós, seres que já temos um processo diferenciado. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. E aí Kardec pergunta: qual é a fonte da inteligência? E os espíritos já o dissemos: a inteligência universal. Vocês vão observar no livro dos espíritos que Kardec faz perguntas e volta e meia ele repete. Ele volta a pergunta de uma outra forma, de uma outra maneira, para ver se os espíritos dão uma outra resposta de uma outra maneira. E os espíritos são incisivos nessa hora, porque eles dizem: já respondemos, já dissemos, é isso, você só está modificando a pergunta, porque Kardec queria chegar a mais alguma coisa para ver se extraía mais informações do mundo espiritual. Kardec sempre foi assim.
Por isso ele fala e nos ensina sobre a fé raciocinada, que nós não podemos aceitar as coisas sem uma reflexão, sem um pensamento, sem uma análise do que está acontecendo com as nossas vidas, sem analisar o que está à nossa volta, sem nos basearmos numa fé em que a gente possa pensar. Aceitar somente não era a atitude que o codificador tinha. Ele questionava o tempo inteiro o que estava acontecendo. E com isso ele cria uma base sólida, firme, que ela não se desmonta. Por quê? Porque ela é baseada em fatos, em percepção, em realidade, numa metodologia de observação. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse título é enorme, muitas vezes eu me confundo, boto o segundo, primeiro, Pátria com o Evangelho, mas eu acho que é isso aí, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Humberto de Campos é o espírito e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá, Humberto de Campos, ele justamente nos fala sobre a vinda de Kardec, como isso havia sido organizado e a importância de Kardec criar justamente essa metodologia de observação. Fazendo uma breve passagem na biografia de Kardec, vamos lembrar o seguinte: Kardec ele nasceu na França, ele em torno dos 10 anos ele vai para Yverdun, na Suíça, e ele vai, com aos 10 anos, estudar com quem? Pestalozzi, que naquele momento era o grande educador naquele instante. Era um homem que trazia uma visão completamente diferenciada da educação, da pedagogia, de modificação de atitudes relacionadas às crianças. Kardec fica de 10 anos até 21 anos quase dentro de Yverdun. Então ele bebe de todo aquele conhecimento de Pestalozzi. Ali ele aprende uma série de questões importantíssimas que vão dar uma solidez para a vida dele, para depois, em torno dos 50 anos de idade, ele realmente iniciar o processo dele como Allan Kardec, que até então ele era o educador, o pedagogo. E com Pestalozzi, só para vocês terem uma ideia, o ensinamento de Pestalozzi era extremamente profundo. Se estudavam coisas que a gente nem imagina hoje. Se estudava já as crianças anatomia comparada, se estudava botânica. Daí Kardec cunhou o termo perispírito, porque ele, estudando um pêssego, ele tirou a ideia do perisperma, aquela membrana que recobre, pelos estudos lá em Yverdun, ele fez a comparação do perisperma com o perispírito e cunhou o termo perispírito para essa ligação nossa com o mundo espiritual. E lá eles tinham um ensino de tudo. Pestalozzi, ele era um homem com uma visão assim humanitária, amorosa, e Kardec então avança nesse sentido. Tanto que Kardec, já em torno de mais ou menos 17 ou 18 anos, ele escreve o primeiro livro dele. Aos 25 ele propõe uma mudança toda educacional dentro de Paris. Você vê, aos 25 anos ele faz um projeto de mudança da educação na saúde educacional dentro de Paris. Então ele veio justamente para trazer uma modificação muito grande. Assim como Paulo também, Paulo de Tarso, teve uma preparação toda para que ele fosse realmente aquele que ele foi. E seguindo, nós vamos ver que no livro segundo, é o livro que trata do mundo espiritual dos espíritos. E é muito interessante. E que Kardec, ele faz algumas perguntas. Que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Aí vem uma questão muito importante que Kardec pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade, ou seriam apenas emanações ou porções da divindade, e por isso chamados filhos de Deus? Repara, Kardec está perguntando uma coisa importante. E aí os espíritos respondem: meu Deus,
são obra sua, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não o próprio homem. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe sua filha criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos filhos, pois somos obra sua. E aí, o que Kardec fala? A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Kardec quis aqui pontuar uma coisa importante. Nós somos seres individualizados, ou seja, nós somos indivíduos que temos uma identidade própria, ou nós, como ele pergunta, somos porções da divindade, apêndices de Deus, e não temos uma identidade. Ou seja, quando eu desencarno, então, eu me junto a Deus num todo e acabou Newton, eu não sou mais esse indivíduo, essa pessoa? Não. Os Espíritos dizem, meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é a obra do homem, e Deus nos criou. Então nós somos obra de Deus, mas nós temos a nossa individualidade. E isso aqui é uma coisa muito importante, porque faz uma diferenciação. Naquela época, então, era tudo muito misturado, nós fazemos parte de uma coisa só, ou seja, muitas religiões ainda acreditam que a gente parte, a gente morre e volta para um todo, e perde essa identidade. E dentro da doutrina espírita, não. Nós acreditamos que nós mantemos a nossa individualidade participando desse todo. E ele avança perguntando sobre a encarnação dos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Nos pergunta Kardec. Ele diz, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, a encarnação é o caminho pelo qual nós conseguimos evoluir. É uma necessidade. Muitas vezes a gente vê que espíritos querem somente utilizar o livre-arbítrio como uma forma de dizer que têm o direito de não fazerem, de não encarnarem, de não fazerem isso, de não fazerem aquilo. Mas antes do nosso livre-arbítrio existem as chamadas leis naturais, que Kardec pergunta aqui aos espíritos. E existe uma lei chamada lei do progresso, que mais cedo ou mais tarde todos somos obrigados a cedermos a ela. Ah, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Você tem. Contudo, antes disso, existem as leis. E essas leis, elas seguem um caminho independente da vontade de cada um. Então não adianta. A gente pode até adiar um processo de encarnação, porque estamos com medo, estamos com receio, não queremos ficar onde estamos, mas a lei natural do progresso faz com que nós tenhamos que seguir adiante. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Veja, eu estou seguindo o caminho do bem, eu preciso ainda encarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. O que significa isso? Todos somos criados iguais, não há nenhuma diferença. Deus não cria um ser angelical puro e cria outros ignorantes. Não. Os Espíritos nos dizem que somos criados simples e ignorantes. Para que, através do nosso próprio esforço, do nosso merecimento,
a gente vai galgando os degraus da evolução para chegarmos a uma condição de perfeição e de angelitude. Não há diferenciação perante Deus dessa questão. E Kardec continua: retorno da vida corporal à vida espiritual. E que se torna a alma no instante da morte? Kardec pergunta isso. Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Kardec, no livro, ele vai cunhar que, junto aos espíritos, alma é um termo que ele utiliza como sendo um espírito encarnado. Então, na hora que nós estamos encarnados, ele utiliza o termo alma, que é bastante amplo, como o espírito que está encarnado. E quando nós desencarnamos, você volta a ser espírito, ou seja, é só o termo de alma para espírito. Após a morte, a alma conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, quando eu desencarno, eu me transformo numa outra pessoa, eu sou a mesma pessoa. Por isso que isso é uma coisa muito importante nesse conhecimento. Ele traz uma clareza para cada um de nós. Qual é a clareza? Eu continuo sendo a mesma pessoa quando eu desencarno. Eu nem me torno uma pessoa pior, nem me torno uma pessoa melhor. Eu, de repente, no fim, virei um santo, porque eu desencarnei, eu fui descansar. Essa visão de que me santifiquei, eu estou indo descansar, é uma visão distorcida do que representa a nossa desencarnação. Nós vamos levar para o mundo espiritual aquilo que nós construímos, seja de bom ou seja de ruim nessa existência. Seremos essa pessoa na hora de desencarnação. Por isso que os espíritos nos falam, Jesus já falava, vai se modificando. Jesus falou, concilia-te com o teu adversário enquanto está no caminho. Por quê? É melhor fazer isso agora, porque do outro lado não sumiu isso, não desapareceu, você vai continuar tendo ele como adversário. Paulo, num determinado momento, ele é chamado por Tiago, e ele tinha uma diferença com um dos Tiagos muito grande, e Tiago chama num determinado momento ele para retornar à igreja, e Paulo já estava com uma viagem para ir para Roma, e ele fica dividido, ele tinha essa diferença com Tiago, então ele diz assim, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer, me dá aqui o papiro, me dá aqui o que Jesus falou. Quando ele abre, as escrituras está lá, concilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. Ele fechou as escrituras, e o que ele fez? Não foi para Roma e foi encontrar Tiago, e ali eles refizeram uma série de questões que eles tinham para serem resolvidas. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Kardec ficava pensando, vem cá, como é que a alma perdeu o corpo, como é que ela sabe que ela é dela mesma? Ela se desfaz no meio do universo, no etéreo aqui, como é que ela sabe que ela é ela mesma? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, o que é o perispírito. A gente não perde o perispírito, é o que envolve o meu espírito, é que dá esse molde ao meu corpo. Quando eu desencarno, esse corpo de carne, ele retorna para a natureza, mas eu permaneço com o envoltório perispiritual em torno do meu espírito. Então, eu sei que eu sou eu. A alma nada leva consigo deste mundo, nada, a não ser, como a gente fala, as questões materiais, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Depende do que a gente fez, ou seja, eu transformo a minha existência espiritual, ou essa, num céu ou num inferno, por assim dizer, de acordo com o que eu construa dentro da minha mente. Sou eu que vou construir. O céu e o inferno existem? Não. São construções mentais nossas, desses mundos, que nós podemos criar essa atmosfera em torno de nós. Por isso é importante o que nós pensamos, o que sentimos e as nossas atitudes. Quanto melhor vibrarmos no sentido da elevação vibratória, os planos superiores, de amor, de bondade, de luz, de tranquilidade, vai nos trazer uma atmosfera melhor. E no momento da desencarnação é isso que nós levaremos, se assim tivermos cultuando isso dentro de cada um de nós. Kardec também pergunta aos espíritos sobre a reencarnação. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se
Quer dizer, terminei a minha encarnação, mas percebo que não consegui atingir tudo o que queria. Estou no final da vida, paro, faço aquela análise da minha vida, meu Deus, quanta coisa para fazer, como é que vai ser, o que eu posso fazer, acabou a minha existência, acabou a minha vida, não tenho mais chance nenhuma, sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, não terminou, não conseguiu concluir, vai ter que voltar. Simples assim. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Os espíritos nos dizem que para acontecer essa evolução nós precisaremos reencarnar. Só neste mundo? Nós sabemos que a espiritualidade nos diz que não. Existem condições em que se pode ir para outros mundos, né? Seguir um processo de reencarnação, mas isso tudo segue um planejamento espiritual. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais. Repara, isso tudo que nós sabemos hoje, mas naquele momento Kardec estava começando a construir esse conhecimento para repassar para todos nós. E ele faz perguntas diretas. Sim, todos nós temos muitas experiências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Qual a finalidade da reencarnação? Você vê que Kardec volta a pergunta, ele recebe uma resposta, ele volta com a mesma pergunta, ele modifica a pergunta, ele quer mais. É como se ele estivesse, extraindo o máximo de informação dos espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E segue Kardec nos seus capítulos, faz uma análise brilhante sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Esse eu vou deixar para cada um ler depois, que é extenso, profundo, necessita de uma análise isso aqui, mas é fabuloso esse capítulo que os espíritos nos colocam. A visão espiritual. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Muitas pessoas perguntam isso. Será? Você desencarnou e logo depois você reencarna? Como é que é isso? Algumas vezes reencarna imediatamente, dizem os espíritos. Algumas vezes. Mas, na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Dos mundos superiores, sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Repara, a espiritualidade nos fala também sobre os nossos irmãos, e nós mesmos já devemos ter cometido vários suicídios, Os suicidas, eles muitas vezes precisam de uma reencarnação mais breve, mais rápida. Eles precisam retornar muitas vezes ao corpo. Por quê? Precisam fazer o reajuste, precisam fazer logo aquele ajuste novamente, porque interromperam o processo de vida. E às vezes essa encarnação ela é mais rápida, propiciada pela espiritualidade. Muitos não querem, mas é acelerado esse processo também nos nossos irmãos suicidas, quando assim a espiritualidade consegue. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Um espírito errante, ou seja, o espírito está livre, está solto, está sem corpo. Qual pode ser a duração desses intervalos? Repara, quanto tempo eu levo para reencarnar? Kardec perguntou isso. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. A gente sabe que tem muitos espíritos que estão aí há séculos e séculos e séculos esperando o momento da reencarnação. Aliás, não há propriamente falando um limite extremo estabelecido para o estado errante, livre, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo, porque lei do progresso não pode ficar livre sem haver progresso. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Kardec pergunta: retorno à vida corporal. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão?
Será que nós, quando estamos lá no mundo espiritual, sabemos quando a gente vai reencarnar? Eles apressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Você vê o estado que nós estamos. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Ou seja, nós não temos conhecimento de tudo. Deus, através da espiritualidade superior, faz a nossa programação. E aí nós somos encaminhados por esse processo de reencarnação. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? É isso? Certamente assim é. Kardec continua. Emancipação da alma. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Nós que estamos aqui encarnados, nós permanecemos de bom grado dentro do corpo? Nós estamos satisfeitos com a nossa encarnação? Nós estamos bem com esse corpo que Deus nos forneceu, a vida que Ele nos deu, a família, o trabalho, a vida social? Será que nós estamos satisfeitos com isso? E os Espíritos nos dizem, é como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quantos de nós pedimos, eu quero paz, eu quero liberdade, eu quero me sentir livre, não é isso? A gente tem esses pensamentos, tem esses sentimentos. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Ou seja, quanto mais problemas nós temos nesse envoltório, mais a gente quer se libertar. Por isso que muitos de nós queremos abreviar a encarnação. Só que a gente está vendo aqui que não adianta abreviar, que é melhor ir até o fim, porque aí a gente vai completar as etapas que nós precisamos completar. Abreviar o tempo de encarnação é sempre mais difícil e doloroso. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ou seja, o momento do sono é um momento de descanso, em que nós temos a liberdade de nos afastarmos do corpo se estivermos bem para o fazê-lo. Porque muitos de nós não nos afastamos tão longe do corpo, que estamos tão angustiados, nervosos, tensos, estressados, que muitas vezes permanecemos ali no ambiente mesmo que está o corpo, de tanta perturbação que nós estamos. Mas quando nós estamos mais tranquilos, calmos, serenos, nós nos afastamos. Por isso, é muito importante, na hora de dormirmos, estabelecermos um momento de tranquilidade, em que a oração faça parte daquele momento. Levar o pensamento a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso guia espiritual, tranquilizar a mente, afastar os pensamentos que estejam piorando o nosso caminho, e aí nós vamos nos colocar numa posição receptiva para seguirmos adiante. Porque muitas vezes o nosso guia espiritual vem nos conduzir para uma palestra, para um local para que a gente possa ser orientado, mas a gente se encontra tão perturbado e às vezes com um pensamento tão fixo em alguma coisa que está acontecendo, que a gente não se desliga. E aí fica com sono ruim, uma qualidade de sono ruim. Dorme-se muito, mas acorda-se cansado, sem uma renovação das energias. Precisamos, antes de deitar, orar, pedir a espiritualidade que nos auxilie e nos guie para que possamos aproveitar aquele momento. Eu vou pular um monte aqui, porque já vi a hora. Eu gostaria de chegar aqui na última questão, que é a 1019, que, como nós falamos, a segunda edição, ela tem 1019 perguntas. E aí, só para nós vermos qual foi a última pergunta que Kardec fez ao mundo espiritual, a de número 1019. Ele perguntou o seguinte: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Pergunta de Kardec. Ou seja, esse mundo vai ser um mundo do bem, de espíritos bons, de pessoas que desejam o bem para si e para o próximo? O bem reinará na Terra,
responde os espíritos, quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. E eles nos dizem: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Repara, isso aqui século XIX, né? Os espíritos já falavam o que a gente escuta a todo momento desse processo de regeneração, de mudança do planeta, em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. Ou seja, já que os espíritos já alertavam que, chegando o dia, encarnarão espíritos do bem, que semearão o bem, mas e os maus? Aqueles que não atingirem esse grau serão retirados do planeta e levados a outros mundos, em que ficarão em condições penosas, mas será o momento do progresso. E aí sim, a Terra será ditosa, a Terra entrará no momento de paz e de vivência do bem. Essa psicografia final, essa mensagem final, ficou a cargo do Espírito São Luís. Meus irmãos, eu vou finalizar aqui. Eu dei uma passada por praticamente quase todos, pulamos aqui o finalzinho dos capítulos, mas veja a riqueza do que representa o Livro dos Espíritos. O que tem inserido aqui são ensinamentos profundos de vida, que cada um pode levar para si. Então, recomendo que tenhamos esse livro como a base da nossa reflexão. Cada pergunta dessa, você consegue mergulhar numa análise interior profunda, porque Kardec, ele levou anos preparando, meditando, refletindo para perguntar isso tudo aos espíritos e obter essas respostas, e depois o quê? Organizar dessa forma tão brilhante um livro como este aqui. Então, acho que devemos sempre retornar como um ponto de consulta, de reflexão ao Livro dos Espíritos. E que, dia 18 de abril, completa 165 anos da publicação dele, né? 165 anos, 1857, né? 165 anos da publicação dele em 18 de abril, tá? Fiquem com Deus e que possamos aproveitar essa obra maravilhosa que é um tesouro de conhecimento espiritual.